Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa aula 16, tá? Pessoal, é a nossa última aula, tá? Nós encerramos aqui a última apostila, capítulo 2, página 18, Construção da Arte Brasileira. A gente está vendo uma foto aí de 2015 de um cesto trançado com fibra de arumã, confeccionado pela comunidade indígena Baniwa, na região amazônica. Lembrando que arumã é tipo uma planta, né? Onde eles pegam ali a cana, o caule, né? Como liso e reto, que oferece ali uma superfície plana, flexível, que suporta ali o corte de talas bem fininhas, milimétricas, né? E esse lascado aí pode ser tingido, enfim. E é bem resistente, tá? Mas a cor natural também é utilizado, que é uma cor parda, clara, né? Eles utilizam para fazer esses cestos. O Baniwa vive ali na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, tá? Ali no rio Issaná e seus afluentes ali, tá? Bom, a construção da arte brasileira ocorre desde o período colonial, uma vez que o conceito de arte, como conhecemos, é estabelecido. Então vamos fazer uma sinopse do que a gente vai ver, tá? O conceito de arte é estabelecido a partir da matriz europeia. O conjunto de arte indígena mostra-se como parte importante da nossa história anterior àquele momento e é parte da nossa cultura hoje, unindo a tradição e o futuro e transformando-se com o tempo. O barroco foi uma expressão com origem na Europa, mas que se desenvolveu aqui com particularidade e com grande participação de artistas e artesãos negros. A ideia de uma identidade nacional também percorre a história do cinema brasileiro, em diferentes momentos e movimentos. Dessa forma, este capítulo abordará parte do que constrói a história da arte no país. Então vamos lá, arte indígena brasileira. A gente vê aí, ó, vaso de Cariátides, da cultura tapajônica, também conhecida como cultura Santarém. É um artefato arqueológico brasileiro do acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, é uma foto de 2016. Lembrando que Cariátides eram como se fossem aquelas figuras femininas esculpidas, né? E funcionava lá na Grécia Antiga como colunas ou pilar de sustentação, com um tablamento na cabeça, né? E os Tapajós é um grupo indígena brasileiro, remanescente ali da área urbana da cidade de Santarém, que é o município do estado do Pará, tá ok? E eles falam a língua tupi. Bom, segundo estimativas, as populações nativas da América pré-colombiana, antes de Colombo chegar, podiam superar a 8 milhões de pessoas. Após a chegada dos europeus, essa população diminuiu a 1/8 da quantidade original, especialmente pelo contato com doenças para as quais não tinham imunidade, trazidas evidentemente pelos europeus. As aldeias, quando Cristóvão Colombo chegou, eram organizadas de forma autônoma, tendo sempre um líder, um cacique, que é até hoje, né? A questão da arte para os povos indígenas, como sabemos, não se estabeleceu da mesma forma que para o pensamento europeu. Sua função se conecta à utilidade, ou, no caso da arte corporal, à manifestação das tradições culturais das diversas etnias. Quer dizer, na Europa a arte é pela arte, pela beleza. Para eles não, a arte para os indígenas tem que ter uma utilidade. No Brasil, cada etnia preserva suas histórias e tradições por meio da linguagem do modo de vida, da produção de instrumentos, da pintura corporal e da produção de artefatos que podem, inclusive, a ser comercializados para garantir a subsistência do grupo. O processo colonizador fez com que os artefatos indígenas brasileiros fossem levados para diversos lugares. Hoje, podem ser encontrados em coleções e museus de todo o mundo, especialmente na Europa. Isso ocorreu, por exemplo, com os mantos dos índios tupinambás. Existem 6 exemplares apenas conservados, conhecidos, e todos os 6 se encontram em museus e coleções da Europa. Podia ter pelo menos um aqui no Brasil, né? De forma muito abrangente é possível encontrar produção de cerâmicas, artes plumárias com penas, cestarias, objetos utilitários como remos, panelas, instrumentos musicais, vestimentas e muitos outros. A gente pode ver aí a cerâmica marajoara,
com padrão decorativo associado aos movimentos das águas. Todos os grafismos geralmente têm simbologias, tá? De fenômenos da natureza, plantas, animais, que são importantes para os indígenas. Essa cerâmica foi feita aproximadamente de 400 a 1400 depois de Cristo. Hoje está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E aí a gente vê também o cacique Ouro Caiapó, da aldeia Moicaracô, em São Félix do Xingu, no Pará. Essa foto de 2015, além de pintura no rosto, a gente pode ver o cocar aí, né? Um chapéu produzido com penas. Bom, a região amazônica. Deixa eu só situar vocês, né? Porque senão não dá. Os marajoaras, como eles falam, a cultura ou cultura do Marajó, é uma sociedade que floresceu na ilha de Marajó. A ilha de Marajó, que é uma ilha costeira ali, tipo flúvio marítima, né? Mistura rio com mar, situada na área de proteção ambiental do arquipélago de Marajó, no estado do Pará. É considerada a maior ilha flúvio marítima do mundo, tá? E fica ali naquela região ali do Pará. Bom, e a região amazônica, além de ser uma das maiores áreas naturais do país, talvez do planeta, também abriga grande parte do nosso patrimônio cultural. A cultura marajoara data de 400 a 1400 depois de Cristo, como eu já falei, é uma das mais antigas do país. Já a região do Médio Amazonas, entre a foz do rio Amazonas, lá nos Andes, e o rio Tapajós, foi local de importante povoação do povo Tapajós. A cultura tapajônica ou cultura Santarém, né, município do Pará, desenvolveu-se a partir de 1200 a.C. e foi completamente extinta no século XIII, até 1300, pelos portugueses, só recebendo notoriedade histórica a partir do século XIX, 1900. Além da cerâmica, os tapajós faziam diversos tipos de artesanias, todas vinculadas à vida da comunidade. Então vamos ver um pouquinho da arte Kuziwa e o Ajampi. As pessoas da etnia Ajampi habitam o norte do país, nos estados do Amapá e do Pará, e parte da Guiana Francesa, que é um país ali, pertinho ali. O território do Ajampi fica na região do Baixo Rio Xingu, entre os rios Oiapoque, Jari e Araguari. No século XIX, até 1900, eram cerca de 6 mil pessoas, de pequenos grupos unidos pelo tronco linguístico Tupi-Guarani. Atualmente são cerca apenas de 670 pessoas distribuídas em 48 aldeias. Entre essas aldeias, há uma parte desse grupo que criou tradicionalmente um sistema de representação gráfica denominado arte Kuziwa, formada por pinturas corporais e por padrões de desenhos utilizados em objetos entalhados, produção em tecelagem, tecido e trançados, que são as cestarias. Utilizam pigmentos como urucum, que é um tipo de semente, né, um vermelhinho, genipapo para ficar uma fruta para a cor negra, né, e resinas vegetais. Os padrões gráficos traduzem geometricamente as peles ou anatomias de animais, como onças, diversas espécies de peixes, cobras, tartarugas, entre outros. Nas produções dos objetos, algumas vezes essas formas podem se modificar, o que para eles diz respeito ao movimento da própria vida. Esse sistema de produção iconográfica se tornou... Iconográfica é relativo à iconografia, ao estudo das imagens e seus significados, né? Se tornou parte do patrimônio imaterial do Brasil. Material que dá para pegar, imaterial que não dá, tipo dança, folclore, literatura, música, essas coisas. Do Brasil em 2002. Já material é escultura, pintura, essas coisas, né? Com titulação de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2003 e 2008. Por que o grafismo é imaterial? Porque é uma coisa que vem passando de geração em geração, é o desenho, enfim, é a imagem. Tá? Então a gente vê aí um homem da etnia Guajampi, das comunidades do Amapá, estado do norte do país, usa composições de padrões da arte Kuziwa no corpo durante suas atividades diárias. Tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de barroco. Barroco no Brasil. A arte barroca no Brasil tem início no litoral, com artistas, professores europeus que se baseavam no estilo maneirista predominante na Europa. O período inicial ocorre ao longo do século XVI, que vai de 1501 até 1600, a partir do estabelecimento da colonização portuguesa,
com a construção das primeiras igrejas. Dessa forma, a Igreja Católica passou a mostrar, com o suporte da arte, a sua influência na sociedade. A gente pode ver aí, ó, um altar-mor da Igreja de São Francisco da Penitência, construída entre 1657 e 1733, no Rio de Janeiro, com o estilo barroco, que é um estilo bem exagerado, né, de detalhes. Bom, o barroco era a arte da Contra-Reforma, e no Brasil seguia os parâmetros estabelecidos no Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563. O concílio é uma reunião de papas, né, para decidir alguns dogmas da igreja e direcionamentos. A partir do século XIX, 1900, né, vai de 1801 a 1900, o barroco tem como estilo subsequente a arte acadêmica, aprendida nas academias. Ao contrário da Europa, onde o fim do estilo aconteceu ainda no século XVIII. Tá? Então, lá já tinha acabado, aqui estava começando. Então, a descoberta de ouro no interior do país e a consequente abundância da mineração caracterizam o apogeu do barroco brasileiro, que essas igrejas eram todas adornadas em ouro. Os primeiros sinais de estilo barroco ocorrem na região sul, na bacia do Rio da Prata. Contudo, o Nordeste e o Sudeste manifestam maior desenvolvimento do estilo. As cidades de Ouro Preto, por exemplo, aqui no Sudeste, em Minas Gerais, e Diamantina, também em Minas Gerais, são patrimônios históricos do estilo. Nos espaços públicos, entre calçamentos de pedras, chafarizes, são aquelas fontes, né, e pontes, recebiam ornamentos, curvas e decorações nesses estilos barrocos, né? Então, as famílias locais, da mesma forma, possuíam mobiliários, móveis, né, adornados e vestimentas, roupas que remetiam a essa estética. A gente pode ver aí um chafariz dos contos, né, de 1745, essa foto é de 2011, localizado na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Bom, o Brasil desenvolveu o estilo barroco com características próprias, tanto em decorrência do isolamento em relação à matriz europeia, né, quanto pelas condições em que essa produção de arte ocorria. Da mesma forma, o estilo se moldou e se modificou bastante em cada momento e em cada região. Foram agregados elementos populares, como as feições mais próximas do povo brasileiro que do europeu, né, aparência, né, nas esculturas, por exemplo, de Antônio Francisco Lisboa ou Aleijadinho, um dos maiores escultores que o Brasil já teve. Chamava Aleijadinho porque ele tinha um problema, né, de articulação, né, enfim. A produção de arte estava, em sua maioria, vinculada à igreja, por isso, alguns mestres artífices eram sacerdotes que mantinham pequenas oficinas e ateliês. Os escultores e seus assistentes eram pedreiros, marceneiros e pintores portugueses e afro-brasileiros escravizados e libertos, que começaram a se inserir no mercado de trabalho. A arquitetura barroca brasileira tende a evidenciar a opulência da igreja nos interiores, com grande quantidade de ouro e efeitos de marmorização, que criam ilusões de perspectiva em trompe-l'oeil. Trompe-l'oeil é uma técnica, tá, artística que consiste em criar ilusões de profundidade, simulando tipo espaços em 3D. Tá? Então, o céu é sempre representado em pinturas no teto, que também exploram o efeito da perspectiva. A decoração, as peças e os seus ornamentos, né, são as duas, toda a parte decorativa, mostram muito movimento através das formas em concha e espirais, com excesso de curvas e rebuscamentos, que é aquilo que eu falei, um excesso de adorno. Parte das características que o estilo passa a desenvolver, principalmente nos fins do século XVIII e no fim do século XIX, vai de 1701, no final, né, 1800 até 1900. Permite aproximá-lo do rococó, segundo alguns historiadores. Lembrando que o rococó, o termo é francês, né, que vem de rocaille, ou rocalha, né,
E rococó tem a mesma raiz semântica, constituindo aí o segundo, né, no caso, o rococó, uma alteração popularizante do primeiro, que é rocaille. Tá? Então popularizou rocaille e rococó, provavelmente por analogia, né, com o termo italiano barroco, no caso rocaille. Então ambos derivam de rock, pela origem comum em um tipo usual de decoração de jardins, que naquela época o rock era um tipo usual de decoração de jardins aí no século XVIII, até 1800, baseado no uso de conchas inseridas e amontoados artificiais de rochas, formando grutas e fontes, né, ali nos jardins, o rock, né? E, então por isso que utilizou-se essas conchas, esses formatos, e nas grutas também, do rococó, designando inicialmente esses conjuntos ornamentais. O termo rocalha acabou se estendendo ao motivo inspirado em conchas assimétricas, né, que não são muito parecidas umas com as outras, que denominou o vocabulário formal do novo estilo. Então o rococó é muito parecido com o barroco, tá bom? Mas é um estilo posterior. Grandes artistas do barroco brasileiro. Então vamos ver, Antônio Francisco Lisboa, como eu falei agora há pouco, que é o Aleijadinho, né? Viveu aí em Ouro Preto, na cidade de Minas Gerais. Era escultor, entalhador e arquiteto. A gente pode ver uma obra dele aí, que é o Profeta Daniel, de Antônio Francisco Lisboa, feito em 1800, uma escultura em pedra, fica em Congonhas do Campo, município de Minas Gerais. Essa foto é de 2017. É um Profeta Daniel, da Igreja Católica aí. Já José Joaquim da Rocha, viveu em Salvador, capital da Bahia, era pintor, dourador e restaurador. Tá aí uma obra dele chamada O Sepultamento, o Sepultamento de Jesus aí, de José Joaquim da Rocha, feito em 1786, é um óleo sobre tela, hoje está no Museu de Arte da Bahia. Tá? Outro grande representante é o Valentim da Fonseca e Silva, que é um mestre, chamado Mestre Valentim, que nasceu no Cerro, em Minas Gerais, e produziu sua obra no Rio de Janeiro. Era escultor, entalhador e urbanista. Está aí uma obra dele, que é o Chafariz das Saracuras, que é um tipo de ave, né? Do Mestre Valentim. Saracura é um tipo de ave. Uma sequência, tem vários tipos de saracura, mas saracura é uma espécie de ave. Na Praça General Osório, no Rio de Janeiro. E temos também o Manuel da Costa Ataíde, que é o chamado Mestre Ataíde, né, que viveu em Mariana, a cidade onde estourou aquela barragem lá em Minas Gerais. Era professor, escultor e decorador. A gente pode ver aí Assunção da Virgem, quer dizer, Subida aos Céus da Virgem, de Manuel da Costa Ataíde. É um óleo sobre madeira, na igreja de São Francisco de Assis, né? Na cidade de Ouro Preto também, essa foto é de 2015. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro. Então a primeira exibição de cinema no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1896, em uma projeção com cinematógrafo, nos moldes das primeiras desse tipo realizadas na Europa pelos irmãos Lumière, né? Alguns anos mais tarde, os irmãos Afonso e Pascoal Segreto começaram a produção de pequenos filmes e imagens, em geral, documentação de paisagens, coisas em movimento, festas populares e cenas do cotidiano, contribuindo para a fundação do que viria a ser o cinema nacional. A partir de 1908, começa no país um primeiro florescimento do cinema. São feitas diversas filmagens que iam desde partidas de futebol até pequenas operetas, óperas, né, apresentações musicais, adaptações de obras literárias, como a literatura de cordel, que é aquele livrinho, né, feito em xilogravura, pendurados num cordão, lá no Nordeste. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, no entanto, prejudicou um pouco as produções dessa época, uma vez que todo o material de filmagens como filmes e negativos vinham das regiões envolvidas em conflitos. No início,
A produção brasileira centralizava-se no Rio de Janeiro. A partir de 1920, São Paulo passa a ter um aumento na produção de filmes e a partir da década seguinte é possível observar a existência de núcleos cinematográficos em todas as regiões do país. Em Minas Gerais, o chamado ciclo de Cataguases, que é a cidade de Cataguases, em Minas Gerais, se destacou com a produção do cineasta Humberto Mauro, que foi considerado por grandes diretores como Glauber Rocha um patrono do cinema nacional, tá? Grande Humberto Mauro, que foi um dos primeiros cineastas brasileiros. Ele fez filmes entre 1925 e 1974 sobre geralmente temas brasileiros, tá? Bom, a década de 1930 se destacou pela fundação dos estúdios Cinédia, no Rio de Janeiro, já com uma estrutura profissional nos moldes hollywoodianos, lá de Hollywood. Com isso passou a existir uma produção regular de longas metragens no país, acompanhada de uma profissionalização gradual de atores, músicos e técnicos especializados. A partir desse período, outros estúdios como Atlântida, Brasil Vita Filme e Companhia Veracruz foram ampliando a produção de filmes populares. A gente está vendo aí o cineasta Humberto Mauro, tá? Em filmagem em 1956. Bom, pessoal, a gente está vendo também uma foto do diretor Wallace Donnet, que é esse de costas, assim, com a mão na cintura, dirigindo a atriz e cantora Carmen Miranda na gravação do filme Alô, Alô Brasil, nos estúdios da Cinédia, em 1935. Tá? Em 1931, destaca-se o filme Limite, do cineasta Mário Peixoto. A década também marca a passagem do cinema mudo para o cinema falado, que ocorre com bastante atraso no Brasil. A sonorização tornou-se um desafio e ponto sensível na produção brasileira por muitas décadas. A chanchada foi um gênero de filmes criado no Brasil neste início do cinema sonoro. Eram histórias de caráter mais popular e, em geral, comédias, mas algumas vezes dramáticas. Foi um gênero muito popular no país até a década de 1950, gerando grandes bilheterias. Por exemplo, o Mazzaropi foi um grande representante, Oscarito e o Grande Otelo eram atores de sucesso nas chanchadas. Dá uma olhadinha aí numa chanchada de Mazzaropi. Como é que vai, doutor? Bem, o senhor, como é que vamos? Tudo bem. É o senhor que vai apitar o jogo hoje? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo, sempre foi duro, né? Doutor, O que é, rapaz? quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quero te quebrar a cara, seu cabo safado, sem vergonha, chama a polícia! Não te prenderam, E rapaz! adianta bronquear? Eu conheço você. Se o Corinthians perdeu, você não sai vivo Ai, daqui. que quebra a cara, sem vergonha, safado! Safado é Safado é você. você, sem vergonha! Bom, a Maria do Carmo Miranda da Cunha, Carmen Miranda, dispensa comentários, né? Ela nasceu em Portugal, mas foi criada no Rio de Janeiro. Primeira cantora popular de sucesso no Brasil, caiu no gosto do público com a marchinha Pra Você Gostar de Mim, Tá Aí, né? Aquela música Tá Aí, né? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem, eu não... Bom, depois vocês entram aí e vê a musiquinha, muito legal. Uma musiquinha de carnaval, né? De Joubert de Carvalho, essa música, lançada em 1930. Depois disso, foi um sucesso após o outro. Carmen começou no cinema nacional, atuando em musicais, como Alô, Alô Brasil, seguindo por Alô, Alô Carnaval. São dois filmes, né? Também teve o filme Estudantes e Banana da Terra. Tá? A gente pode ver aí uma foto da Carmen Miranda no Memorial da Democracia. Tá? A Carmen Miranda, isso que eu li, né, faz parte do Memorial da Democracia. A gente está vendo aí a imagem da Carmen Miranda no cena do filme That Night in Rio, com o visual que se tornaria sua marca registrada com essas frutas na cabeça aí, né? A Carmen Miranda foi a única brasileira que tem o seu nome registrado na famosa calçada da fama,
tá? Lá em Hollywood, nos Estados Unidos. No cinema brasileiro agora. Nos anos 60, o grupo de cineastas passa a pensar o cinema de forma crítica, tanto em relação aos modelos e gêneros dos grandes estúdios, de inspiração estadunidense, né, dos Estados Unidos, quanto na direção de uma construção mais realista da identidade brasileira, era o cinema novo. Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha encabeçaram o movimento, abordando temáticas como a pobreza, a vulnerabilidade social, a seca e as questões políticas no Brasil. Então, nesse período, as câmeras de filmagem haviam se tornado mais leves, adaptadas ao movimento. Assim, em muitas cenas era possível perceber o cameraman, que é o funcionário responsável pelo manuseio da câmera, caminhando entre os atores com pouca estabilidade. As produções tinham um custo baixo em relação aos filmes de estúdio e fizeram grande sucesso com indicações para prêmios internacionais. Na década de 1990 ocorre outra renovação no cinema nacional, em uma fase de retomada que de certa forma prosseguiu em desenvolvimentos na década seguinte. Novas tecnologias melhoraram efeitos visuais e sonoros, foram construindo o período. O filme Central do Brasil, por exemplo, em 1998, foi dirigido por Walter Salles, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e também a atriz Fernanda Montenegro, que protagonizou o longa-metragem, foi a primeira brasileira a ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Está vendo aí a foto de Fernanda Montenegro, que era a personagem Dora, e o menino Vinícius de Oliveira, que era o personagem Josué, em cena do filme Central do Brasil, em 1998. Pessoal, dessa maneira, eu vou deixar vocês com uma cena do filme aí, Central do Brasil, e eu encerro a aula e também desejo a vocês ótimas férias, que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, tá, que vocês dispensaram, e parabéns aí por esse ano, pela dedicação, pela formatura. Agora vocês vão para o 2º ano, né? Então Deus abençoe e até o ano que vem, se Deus quiser. Tamo junto, beijo, tchau. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro. De onde que você tirou dinheiro para comprar isso? Marília Pera. E apresentando Vinícius de Oliveira. Não rasga essa não. Uma criança querendo conhecer o pai. Central do Brasil. Uma história em busca de uma emoção esquecida. Me espera. Que eu também tô voltando pra casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Central do Brasil.